neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar perseverança, constância, paciência, persistência, continuar inflexivelmente, apegar-se. Nesse caso, ouvintes, nós temos de aprender os dois lados da coisa. Errar é humano. Perseverar no erro é diabólico. Então, a recomendação se trata de perseverar na verdade, no correto, no que é verdadeiro. São João disse em outras palavras: estamos perseverando no que é verdadeiro. Estamos inflexíveis. Estamos apegados. Não a uma vã tradição que herdamos dos nossos pais, mas sim a uma verdade que custou não ouro e nem prata, mas sangue. O sangue do Filho de Deus. Perseverar na verdade é cristão. Perseverar no erro, numa fé errada, numa fé tradicional, é morte. Então, perseverança no sentido do mal é terrível, porque é morte. Perseverar no vício, no crime, também no credo, no dogma, como eles perseveraram quando Jesus veio. Foi morte para eles. Aqueles que perseveraram em seus credos e dogmas, quando Deus levantou o broto da semente que foi sepultada nas eras da igreja, através de Lutero, perseverar na fé antiga foi morte, foi condenação, e assim sucessivamente. E Jesus mesmo disse: morrereis em vossos pecados. Perseverar numa fé errada é morrer em pecados. Pecados religiosos. Pecados de se manterem numa fé que foi para ontem, mas não é para hoje. Comer o maná de ontem, lá no deserto, significava morte, porque estava podre. Não só a desobediência, mas como também a consequência da desobediência.
é inevitável, significava morte, e morte no Velho Testamento é separação de Deus. Isto quer dizer continuar no seu velho caminho. Deixemos bem patente nesta hora. Continuar no seu velho caminho, na sua tradição, e permanecer no erro é morte, porque é diabólico. Agora, a perseverança em sua aplicação espiritual sempre tem algo a ver com a continuação no caminho cristão. Continuação no caminho cristão. Lutero trouxe justificação, o que é cristão, na verdade. Mas permanecer somente com a justificação seria como uma criança que nasce hoje e daqui a 30 anos ela está como nasceu. Ela não cresceu, ela não continuou na vida. Não aceitar a mensagem de Wesley foi morte para os luteranos de então. Porque eles não continuaram no caminho cristão. E a perseverança, neste caso espiritual, sempre tem algo a ver com a continuação. Não é só estar parado, mas continuar. Porque parar na fé, isso é denominar-se, é se fechar dentro de um círculo. E ali Deus não pode fazer mais nada. Não, aqui eu vou perseverar aqui. Daqui eu não saio. Essa perseverança é diabólica, é morte. A perseverança no sentido espiritual quer dizer continuar no caminho cristão, continuar, prosseguir. Então você vem e recebe os dons espirituais. Mas se você denomina com isso e acha que isso é tudo e que Deus não tem mais nada, você morreu no seu credo e no seu dogma. Morrereis em vossos pecados. A arca no seu dia era a salvação, mas depois disso, o que era a arca? Então eles ficam aí atrás de relíquias, de cravos de Jesus, degrau que Pedro pisou, lençol de Jesus Cristo, chapéu do profeta e não sei mais o que. Ficam assim com lugares, pedra onde está vertendo água, onde a Santa Fulana apareceu, etc. Não há uma fé correta na qual um cristão possa perseverar, continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, um mundo derrotado e tendo tanto poder, tendo tanto e não tendo nada. Tu dizes, sou rica e não tenho falta de nada. Ele vem e diz, tu és pobre, desgraçada, cega e nu. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Isto é se referindo à era em que estamos vivendo. Ele não está endereçando isto aos pagãos, mas sim à igreja de Laodiceia, que é a era em que estamos vivendo. Está bem? Podemos continuar então. Entrando no caminho certo, persevere nele, que então chegarás no destino desejado. Mas você vai ver que sempre há continuação. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É certo que Jesus Cristo vai aperfeiçoar aquilo que ele começou. Não que foi começado num concílio de homens, mas aquilo que foi começado no Pentecostes, que foi o concílio do Espírito Santo. Perseverar nisto, quer dizer, continuar nisto, neste crescimento, na restauração da árvore noiva,
a locusta, a lagarta, o gafanhoto, esses besouros comeram estas verdades durante as eras. Mas a árvore crescendo, ela persevera em crescimento, numa continuidade de crescimento, até dar seus frutos. A perseverança no sentido espiritual é continuar, na verdade, inflexível. Agora notem isso, inflexíveis, se dirigindo a todos que estão no caminho certo, na fé correta. Inflexíveis, mesmo depois de escândalos, tropeços e provas. Depois de tantas quedas, tantos escândalos, você ainda vai continuar inflexível neste caminho? Mas agora você analisa em qual caminho? Neste caminho. Sublinhe isso, neste caminho. É uma pergunta desafiadora da razão. Então a sua resposta com sua atitude é esta: se ele me leva ao destino desejado, não me importa os obstáculos, os espinhos, os buracos que tenham. Eu o aceitei conscientemente disto. Eu aceitei consciente de que a porta é estreita e o caminho é espinhoso, mas que conduz à vida eterna. Não importa se aquela estradinha da sua casa está cheia de buracos, mas você sabe que ela te conduz ao lar. Então não importa quantas bacadas você vai sofrer, sabendo, estando certo, de que ninguém precisa recomendar sua alma quando você partir daqui, você continue neste caminho. Porque Pedro disse que nós mesmos é quem devemos encomendar as nossas almas a Deus. Isto quer dizer, aceitando o sacrifício suficiente do Calvário. Ele é suficiente e eficiente para nos salvar. Agora, nós estamos falando de algo tão profundo, mas que é tão simples, e tão conhecido, e tão cantado e pregado, que parece ser chovendo em lugar molhado. Mas Deus tem uma grande diferença nisso. Sim, todo algo que tem que ser conquistado com lutas. Todo destino, toda glória, tem que ser conquistado com lutas. César disse para aquele soldado que mancava, faltando orelha, faltando um olho, atrás dos generais de grandes estrelas, naquele desfile depois da vitória. Chamou-o ao seu lado e disse: onde você adquiriu essas cicatrizes? Ele disse: foi na guerra pela minha pátria. Então César disse: assenta-te ao meu lado, porque o rei tinha um lado, uma destra, tinha um lugar no seu trono, para aquele a quem ele visse como verdadeiro herói. Então ele não escolheu aqueles que tinham medalhas, que tinham estrelas reluzindo, mas ele sensatamente escolheu um manqueba que vinha lá atrás, faltando uma orelha, faltando um olho, mancando, e disse: onde você adquiriu estas cicatrizes? Ele disse: foi na guerra. Em outras palavras, eu não sou um herói porque cortei a minha mão numa lata de sardinha quando ia comer um gostoso sanduíche ali. Oh, sim, isto põe a gente para saltar barreiras, muralhas. Isso encoraja uma mulher que quer ser uma dona de casa honesta, cristã, verdadeira, viver a mensagem. Isto encoraja esta moça, esse moço. Encoraja este homem, este pregador. Ai. O que foi, irmão? O que foi, fulano?
Eu cortei minha mão ali, na lata de sardinha. Eu me machuquei quando ia ali na estrada buscar tal dízimo assim, assim. Eu me esgotei com isto ou com aquilo. Heróis sem cicatrizes. Mas o profeta desta era, com cicatrizes profundas, assentado olhando o testemunho daqueles do passado, dos heróis da fé, cujo testemunho, cujas vidas, ou cujos nomes, o mundo de hoje não é digno deles. Disse: onde cabe o nosso testemunho? Se tratando do céu, ele diz: deveria eu ser levado ao lar celestial, num leito florido de descanso, num berço esplêndido de pecado, enquanto outros se esforçam a ganhar o prêmio e navegar ao longo de mares ensanguentados? Devo lutar se quero reinar. Aumenta minha coragem, Senhor. Faça-me perseverante nesta mensagem. Quereis vós também retirar-vos? Jesus disse isto quando ele ficou somente com 12. Ele era perseverante em si. Ele continuaria sendo Jesus, mesmo que todos o abandonassem. Ele continuaria sendo Filho de Deus. Que exemplo para os líderes que vivem lutando entre si por causa daqueles que querem deixá-los. Que exemplo que deveria dar vergonha para cada um. Quereis vós também retirar-vos? Jesus era perseverante naquilo que ele era. Ele sabia que mesmo ficando sozinho, continuaria sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado. Mas Pedro, por revelação divina, inflexivelmente responde: Senhor, para quem iremos nós? Respondeu perguntando: Senhor, para quem iremos nós? Oh, que inflexibilidade! Que perseverança! A perseverança está relacionada com a fé. Ele vinha de uma fé tradicional e tinha experimentado uma fé revelada. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E como posso eu ser o porco ou a porca lavada que volta a lamaçal? Eu não sou um cão que tenho que voltar ao vômito, Jesus. Senhor, para onde iremos nós? Oh, que perseverança, que inflexibilidade, mesmo ante a uma mensagem tão difícil que Jesus deu. Vampiro, antropófago, comer carne de homem, beber sangue, para ter vida em si mesmo? Mas para onde iremos nós? Abraão creu na palavra, Abraão creu na promessa e firmou-se de tal modo que os sintomas, ao contrário, não puderam abalá-lo. Continuou perseverante no correto, não na contenda com Ló. Ele não perseverou em contenda. Não seja inflexível na contenda, no caminho certo, no pecado, numa fé errada, mas seja perseverante no caminho certo que te conduz ao destino desejado. Faça da perseverança com a verdade o seu escudo. Então você cantará com sua vida: meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo e minha luz. Em temores não vacilo, se me guardas, ó Jesus. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha secular. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada tenho falta, tenho a tua proteção. Nas tristezas e perigos, és fiel aos teus, Senhor. Nunca tardam, nunca falham teu poder e teu amor. Meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo e minha luz. Em temores não vacilo,
Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha certa. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada tenho falta, tendo a tua proteção. Nas tristezas e perigos, és fiel aos teus Senhor, nunca tarda, nunca falham teu poder e teu amor. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha certa. A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo. Perseverar, sim, não numa tradição. Perseverando na tradição, eles crucificaram a Cristo. Mas agora, perseverando na doutrina dos apóstolos, teremos tudo das promessas de Deus. Ouvintes, simplesmente acentuem em vossos corações. Perseverar, sim, na verdade, na mensagem do dia, na mensagem precursora da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverar na doutrina apostólica. Aí então, vamos continuar inflexivelmente, apegar-nos a isto, como Jacó apegou-se ao anjo até que recebeu o sinal, o Espírito Santo. Deus te abençoe, sob esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.